Olá, meus queridos, minhas queridas, como vai? Vamos dar início ao nosso mais novo assunto, né? Nossa aula de replicação do DNA, certo? É, a gente vai entender nessa aula os pormenores de como é que funciona o processo de cópia, né, do material genético que ocorre nos indivíduos superiores. É interessante a gente mencionar também que, a partir desse momento que a gente consegue entender como é que ocorre a replicação dos cromossomos, do material genético, né, o DNA, a gente também compreende como é a estrutura da molécula, né? E ela, uma vez compreendendo como essa estrutura funciona, é interessante que a gente pode compreender melhor todos os mecanismos de expressão da molécula de DNA, uma vez quando traduzida, né, em proteína. Nesse sentido, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é tentar explicar para todos vocês como é que funciona o princípio de organização do DNA eucarioto, né? Então, como a gente já discutiu em algumas aulas anteriores, né, a organização do genoma em indivíduos eucariotos e procariotos é diferente, né? O procarioto ele não tem um núcleo delimitado pela carioteca. Portanto, todo o seu material genético está disperso no citoplasma, né? Geralmente, esse DNA ou esse cromossomo dos indivíduos eucariotos, ele é circular, né? Portanto, às vezes ele é um cromossomo único. No entanto, para os indivíduos eucariotos, né, essa organização é um pouco mais complexa, né? Aí a gente tem a organização linear do cromossomo, né? O cromossomo ele deixa de ser um para ter vários cromossomos, isso varia de acordo com a espécie. E também a gente tem um nível de organização muito mais complexo, né? Então nessa figura, o que é que a gente traz aqui? Deixa eu pegar aqui um laser point para vocês. O que é que a gente traz aqui? O cromossomo na sua essência, né? E o que é este cromossomo? Né? Nada mais é do que um emaranhado de molécula de DNA, certo? Enovelada, né? Dando voltas ao redor de proteína, tá? Essas estruturas, como aqui está mostrando, essa estrutura todinha a gente chama de cromossomo, certo? Essa partezinha aqui a gente vai chamar de cromátide, tá? E essa cromátide nada mais é do que, como eu falei para vocês, muito DNA enrolado com proteína, certo? Essa cromátide ela é formada por uma coisa chamada de cromatina, ou seja, imagine um novelo de lã e que você começa a puxar essa lã. Então, o novelo seria o cromossomo, né? E a linha que você começa a puxar é a cromátide. E aí, quando você começa a olhar essa cromátide, né? Ou olhar com mais detalhe a linha da lã, você consegue perceber que para ela ser formada ela tem uma organização estrutural mais simplória, que é o que acontece aqui, né? Que é a presença, por exemplo, dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, né? 8 moléculas de histonas, que são as proteínas do qual eu falei, né? E essas moléculas essas 8 moléculas de histonas são amarradas, digamos assim, com a fita de DNA, representada em rosa, e eles formam essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né? Essas histonas azulzinho mais escuro aqui, ela permite que esses nucleossomas eles sejam unidos um ao outro. O que é o nucleossoma? O nucleossoma é essa estrutura aqui de 8 histonas enovelado por 2 voltas de DNA. O solenoide é essa estrutura aqui, como vocês estão vendo, com seis nucleossomas, tá? Para a gente entender melhor, aqui a gente tem a estrutura, tá? De como ele está funcionando. Bom,
Como eu falei, essas representações em azul, elas são as histones, são proteínas específicas para a molécula de DNA que permite essa organização. Gente, essa organização do qual eu estou explicando para vocês, ela não acontece nos indivíduos procariotos, tá? E aí, no fim, a gente vai ter a fita simples de DNA que vocês aprenderam, que era uma fita dupla, né, que ocorre sucessivas ligações de nucleotídeos, né? Agora, essa é a estrutura do DNA e é ela que vai ditar todas as propriedades de um organismo, né? Nesse sentido, é interessante que a gente entenda como é que funciona a organização dessa fita dupla, né? Então, essa fita dupla, ela é composta por que a gente chama de nucleotídeos, tá? E por uma sequência de nucleotídeos. Para que a gente possa entender melhor, nós temos aqui a representação gráfica de um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, né, ele é composto por um grupo fosfato, né, de fósforo, um açúcar, ou também que a gente pode dizer que é uma pentose, né, e uma base nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas é aquilo que vocês aprenderam, adenina, timina, citosina e guanina. Então, o que vai diferenciar um nucleotídeo do outro são simplesmente as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. É interessante a gente reafirmar, né, que esse nucleotídeo aqui, ele é um nucleotídeo para a estrutura, para a molécula de DNA, certo? Então, sempre terá essa pentose, ou também que a gente vai chamar de açúcar, mas no caso do DNA, ele tem um nome específico, que é açúcar desoxirribonucleico, certo? E isso é que dá o nome de DNA, tá? Então, ácido desoxirribonucleico, tá? Daqui a pouquinho eu explico por que é desoxi, tá bom? Bom, e aí tem o grupo fosfato. Então, esses nucleotídeos, eles são unidos uns aos outros e formam, portanto, uma fita simples de DNA, certo? Essas ligações, elas sempre ocorrem do grupo fosfato para o carbono 3 da base nitrogenada, certo? Desculpa, da carbono 3 do açúcar subsequente, ou seja, do açúcar do nucleotídeo subsequente, tá? Então, aqui a guanina, ela está se ligando à citosina pelo fosfato, né? E o carbono 3 do grupo açúcar, certo? Então, isso forma uma fita simples. Mas como é que se dá a união para formar fita dupla? A fita dupla, ela se dá pelas ligações entre as bases nitrogenadas, entre fitas diferentes. Então, aqui, em uma base nitrogenada a gente tem a adenina, na outra base a gente tem a timina, né? Em uma fita adenina e em outra fita timina. E essas duas bases nitrogenadas, elas se ligam umas às outras por duas ligações. A gente vai já dizer qual é o nome. E no caso da guanina com citosina, por 3 ligações. Bom, então vamos dar o nome às estruturas. Aliás, às ligações. Essa ligação que ocorre entre os fósforos e o açúcar, a gente chama de ligação fosfodiéster. Então, são ligações entre o grupo fosfato e o açúcar do nucleotídeo subsequente, certo? Isso ocorre na mesma linha da fita de DNA. Já a ligação entre as fitas diferentes de DNA se dá entre as bases nitrogenadas, sendo que a adenina sempre se liga a timina e a guanina sempre se liga a citosina. E essas ligações, né, o nome dessa ligação é pontes de hidrogênio, tá? Entre fitas diferentes, pontes de hidrogênio. Então, aqui a gente tem uma representação melhor de como é a estrutura, tá? Então, aqui a gente tem a base nitrogenada, aqui a gente tem mostrando a pentose ou açúcar, que no caso aqui especificamente é a desoxirribose, e aqui a gente tem o grupo fosfato, certo? Então, tudo isso aqui representa
um nucleotídeo, eles se ligam formando uma fita simples, certo? Essas ligações se dão por fosfodiéster, que é a mesma fita. No entanto, entre fitas diferentes, que é a ligação que ocorre entre timina e adenina, que é a ligação por pontes de hidrogênio. Então, aqui a gente tem uma fita linear, outra fita linear, e a ligação dessas duas fitas formando, portanto, a estrutura da molécula de DNA, a ligação por pontes de hidrogênio. Aqui a gente está a mesma representação de forma diferente, mostrando as ligações fosfodiéster e as pontes de hidrogênio. Tá? Então, para a gente chegar a essa estrutura do DNA, como hoje a gente aceita como verdadeira, né, a gente deve a dois grandes pesquisadores. A eles a gente os chama de Watson e Crick. Então, por volta de 1950, 53, 55 por aí, para ser mais específico, foi em 1953, foi publicado na revista científica os achados de Watson e Crick, certo? E eles estabeleceram, portanto, a estrutura da molécula de DNA, que é essa que a gente aceita hoje, tá? Outra pessoa que contribuiu bastante, né, para a elucidação dessa questão foi a Rosalind Franklin, tá? Que ela auxiliou tanto Watson e Crick ao observar as difrações, né, como a luz se comportava nas imagens de raio-x quando passava pela molécula de DNA, certo? Já em indivíduos procariotos, né, existe o cromossomo circular, como vocês estão aqui vendo a representação, né, é uma fita de DNA dupla também, certo? Tem uma única bolha de replicação, mas o seu genoma é menor, então, portanto, justifica a presença de uma única bolha. Essa representação do cromossomo eucarioto, a gente pode fazer melhor aqui, tá? Então, o que é que nós temos? O cromossomo, na sua essência, né? A fita de DNA dupla, a formação das bolhas de replicação. Em cada origem de replicação, eu tenho uma bolha de replicação. E essa origem de replicação ela tem uma estrutura peculiar, né? Tanto em eucarioto e procarioto existe uma bolha de replicação, e que essa bolha de replicação ela é uma estrutura altamente repetitiva. O que é que eu digo uma estrutura altamente repetitiva? É que os nucleotídeos ali presentes se repetem com a frequência razoável. E geralmente, né, são sequências ricas em adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina. Bom, fica aqui a pergunta, né, para vocês buscarem a resposta. Por que nas bolhas de replicação existe uma sequência repetida de adenina e timina e não uma sequência repetitiva de citosina e guanina? Tarefinha, tá? Então, nós temos as bolhas de replicação, elas começam a crescer para ambos os lados, tá? Portanto, a gente chama ela de bidirecional, que ela vai tanto para a esquerda quanto para a direita. E ao final, gente, a gente vai ter essas duas coisas que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho uma nova fita dupla de DNA, certo? Aqui uma outra fita dupla de DNA, portanto, duas fitas que foram oriundas dessa única fita aqui de cima. E que quando a gente olha a estrutura das fitas filhas, a gente observa que tem uma fita da fita molde, né, da fita que foi utilizada como molde ou fita mãe, e tem uma fita jovem, que foi sintetizada a partir dos nucleotídeos que estão aqui na fita azul escuro. Gente, só lembrando, por que a fita azul escuro serve de molde para azul claro? Vocês entenderam quando eu falei ali da estrutura do DNA, de que uma fita ela tem uma sequência de nucleotídeos. Por mais que eu separe a fita dupla, a fita simples vai ter uma sequência de nucleotídeos. E esses nucleotídeos eles são específicos para se ligarem a outro nucleotídeo de uma outra fita.
Por exemplo, se aqui na fita do pai tem a adenina, ele obrigatoriamente, na fita que vai ser formada a partir dela, precisa ter uma timina, porque a adenina só se liga à timina. E assim por diante, certo? Bom, o processo de replicação entre eucarionte e procarionte ocorre através de proteínas análogas e com processos semelhantes, mas não são iguais. E exatamente. As coisas, os eventos que acontecem são muito semelhantes. As proteínas, inclusive, são muito semelhantes. Mas existem algumas diferenças. E isso a gente não pode generalizar e dizer que são todos iguais à replicação em eucarioto e procarioto. Bom, eu trago aqui para vocês as principais enzimas que são utilizadas para a replicação do DNA. Então, a primeira delas, e não menos importante, é a DNA polimerase. Ela adiciona nucleotídeo à extremidade 3' e faz o mecanismo de reparo. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei que a molécula de DNA ela é uma fita dupla. Então, ela vai uma nesse sentido, digamos que ela seja 5', 3', enquanto a outra fita que vai ser complementar, ela tem o sentido contrário. Ela tem 5', 3'. Então, elas se complementam dessa forma. 3' com a extremidade 5' e 3' com a extremidade 5', certo? Sempre vai ser assim, uma ao contrário da outra, certo? Mas é interessante que, embora seja bidirecional, a DNA polimerase ela só consegue fazer a adição de nucleotídeo na extremidade 3'. Então, se a fita de cima ela tem a extremidade 3' na minha mão, então ela só vai adicionar aqui. Essa outra extremidade é um processo um pouquinho mais complexo, certo? E o mesmo acontece para essa mão aqui. Depois a gente tem a helicase, né? Que constitui uma classe de enzimas que podem se mover ao longo da fita de DNA, utilizando a energia de hidrólise de ATP para reparar as duas fitas. Vou mostrar para vocês como é que ela faz. Tem a topoisomerase, que são responsáveis por aliviar a atuação na parte da fita em que não está sendo replicada. Primases, né? Ela adiciona a RNA polimerase, que sintetiza uma pequena molécula de RNA utilizada como primer, né? Eu vou explicar como é que isso acontece. E por último, a gente tem as telomerases e tem as SSBs. Tá? Bom, antes de fazer a demonstração de como é que ocorre todo o uso daquelas enzimas e toda a bolha de replicação, é interessante que a gente vá entender agora um pouquinho, né, sobre a complexidade da enzima DNA polimerase. Bom, a DNA polimerase ela só pode funcionar se ela tiver uma coisa que a gente chama de primer. Por isso que a primase, aquela enzima que a gente descreveu no slide anterior, ela é extremamente importante, porque se essa enzima primase ela não adicionar um primer, a DNA polimerase ela nunca vai trabalhar, certo? Existem 3 tipos de DNA polimerase, tá? Sendo que a DNA polimerase 1 ela faz a excisão de primers e preenchimento de gaps, importante para o sistema de reparo. Eu vou mostrar para vocês ali. E a terceira, que é a principal e a mais complexa, né? Que é a DNA polimerase 3, que ela adiciona os nucleotídeos nas fitas de DNA que estão sendo formadas. Tudo isso, gente, eu vou mostrar para vocês no esqueminha. Chegamos no esqueminha, certo? Então, o que é que nós temos? Temos aqui a fita dupla de DNA. Então, aqui, ó, na mesma fita, nós temos a ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos. Também, na outra fita, a ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos. Isso porque eu estou falando da mesma fita. Mas, em fitas diferentes, né, a gente tem, portanto, a ligação por pontes de hidrogênio que acontece entre uma base nitrogenada de uma fita com a base da outra fita.
sempre observando que as extremidades elas são contrárias, né? Então, essa fita de baixo ela está 3 linhas, 5 linhas, tipo da esquerda para a direita. E aqui, 5 linhas, 3 linhas da esquerda para a direita. Tá? Então, aqui a gente tem todo o aparato, né, para começar a síntese de RNA. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que tem uma enzima responsável pela quebra das pontes de hidrogênio. Tá? Essa enzima é chamada a de helicase. Tá vendo ela aqui, ó? Ela é essa enzima aqui. Então, ela está quebrando as pontes de hidrogênio que tem entre uma fita e a outra, certo? Bom, uma vez que essa ponte de hidrogênio ela é quebrada, a tendência é que essas fitas que estão desunidas, elas voltem a se unir pela afinidade física, pela força física que elas se atraem. Então, é interessante que sejam adicionadas outras proteínas aqui. Portanto, é adicionadas as proteínas SSBs. Então, ela impede que essas fitas, que naturalmente são unidas, né, e que momentaneamente estão separadas, né, ela impede que elas se unam novamente. Por outro lado, a gente tem aqui, ó, a topoisomerases. Como vocês aprenderam, a fita de DNA ela é fita dupla, ou seja, duas fitas paralelas, e que ela enrola em torno de si mesma. Tá? Então, portanto, à medida que a helicase vai quebrando as pontes de hidrogênio, ela vai causando uma tensão muito grande nessa extremidade que ainda não está desenrolada, né? E, portanto, a topoisomerase vem com essa afinidade de diminuir essa força. Bom, aqui que vocês estão vendo em rosa é a primase, outra proteína que a gente acabou de discutir. Né? Essa proteína ela vem com o objetivo de adicionar o primer, que nada mais é do que um RNA, certo? Então, eu não sei se todos vocês conseguem ver, mas no meio desse rosa tem uma ponta em vermelho. Essa ponta em vermelho é o que a gente chama de primer, tá? Esse primer, como vocês estão vendo, sempre irá adicionar, vai mostrar para ataque DNA polimerase a extremidade que deverá ser crescida, certo? Então aqui, ó, temos a extremidade 3' que está apta a receber os nucleotídeos. Então a DNA polimerase começa a adicionar nucleotídeo nessa extremidade, certo? Bom, aqui está representando melhor, tá? Então aqui a gente tem, ó, o primer em vermelho e aqui a gente tem a DNA polimerase 3 adicionando os nucleotídeos. A extremidade 3' que será adicionada os nucleotídeos é sempre a extremidade da fita filha, não da fita mãe ou da fita molde, certo? Bom, nesse esquema eu tenho praticamente a mesma representação anterior, só que eu trago um pouquinho mais de detalhes, né? Então, aqui é a fita, né, superior, né, em que a extremidade 3' vai estar sempre aberta e sempre apta a receber os nucleotídeos. Essa fita aqui a gente chama de fita contínua, pois a adição de nucleotídeos e, portanto, a formação da nova fita de DNA não para, certo? Em compensação, essa fita de baixo, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou tentando marcar com laser, ela não é contínua e eu vou explicar para vocês. Bom, essa fita de baixo, observando a fita mãe, que é de azul escuro, ela tem uma extremidade 5'. Portanto, para que haja crescimento da fita molde complementar à fita mãe, é necessário que aqui a fita filha tenha uma extremidade 3' adicionada, ou livre. Portanto, na hora que ocorre
a quebra da ponte de hidrogênio, que a SSB se liga, a primeira coisa que acontece é a primase adicionar um primer. Só que esse primer ele vai estar com a extremidade 3' no sentido de esquerda para direita. Então ele vai estar nesse sentido. Mas em compensação, a helicase ela anda da direita para a esquerda. Então ela anda nesse sentido, certo? Então, à medida que a helicase vai andando, esse primer vai se afastando para cá. Então, quando esse primer está prontinho, que ele está com a extremidade 3' pronta, a DNA polimerase vem adicionando o nucleotídeo, certo? Adicionou nucleotídeos. Beleza, daqui a pouco ele está lá na extremidade. Quando esse primer vai estar lá na extremidade aqui, é necessário que já tenha um outro primer aqui. E, portanto, ele vai crescer da mesma forma, até encontrar o primer. Esse evento a gente chama de formação dos fragmentos de Okazaki, né? Que nada mais é do que a formação de uma fita molde, como vocês estão vendo aqui, uma nova fita de DNA, certo? Em que essa fita ela não é contínua, né? Porque a extremidade 3' ela nem sempre vai estar aberta. Por exemplo, a extremidade da linha está aberta, aqui ela vai estar e permanece aberta até encontrar essa outra extremidade aqui. Fechou. Então ela não tem mais para onde ir, certo? Então ela tem que ter uma nova primase aqui. Bom, quando isso acontece, e vai acontecer, né, a gente vai ter uma fita dupla de DNA em que a gente vai observar, por exemplo, esses pontos em vermelho que representam aí o primer. E o primer, como a gente viu, nada mais é do que uma molécula de RNA. Portanto, vem aí a DNA polimerase 1, certo? Que retira esse primer. Depois vem a DNA ligase, falei com vocês agora há pouco que eu ia explicar qual era a função dela, e ela vem, adiciona os nucleotídeos que estão faltantes a partir da saída do primer, certo? Portanto, a gente tem aí o processo de replicação todo explicado. Bom, aqui nós temos o mesmo esquema, certo? Temos aqui a fita mãe. Essa fita de baixo, que é a fita, ela tem uma extremidade 5', 3', e a outra 5', 3', tá? Mas em sentidos diferentes, uma da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. Aqui a gente tem a DNA polimerase 3, né? A primase, a polimerase 3 adicionando nucleotídeos novamente, né? A helicase, né? Então, assim, a gente tem todo o esqueminha de como está acontecendo, certo? Bom, a DNA polimerase, ela adiciona desoxirribonucleotídeo a ponta 3' de cada uma da cadeia crescente. Então, aqui a gente tem a fita molde e aqui a cadeia que está crescendo complementar a fita molde. Então, essa extremidade 3' sempre será adicionada. Então, a DNA polimerase pega o nucleotídeo disperso, adiciona aqui, ele vai ter uma ligação fosfodiéster com esta fita de azul claro e uma ligação por ponte de hidrogênio com essa fita azul escuro, certo? Aqui é toda a maquinaria de replicação, isso a gente chama de replisomo, tá? A DNase ligase, a DNA polimerase 1, enfim, tem todo o arcabouço que a gente acabou de discutir. A helicase, que é para nas pontes de hidrogênio, formação dos fragmentos de Okazaki, as SSBs, tá? A topoisomerase, fazendo aqui a aliviação das pontas da extremidade. E por último, gente, caminhando para o fim, a gente tem aí a telomerase, né? Então, a telomerase nada mais é do que uma enzima que ela permite fazer com que os cromossomos que são lineares não encurtem tanto, tá?
Então, os cromossomos eucarióticos são lineares e apresentam sequências repetitivas em suas extremidades, né, que a gente chama de telômeros. A síntese da fita leading contínua, né, até o término da fita molde DNA, até o término da fita molde DNA. No entanto, o telômero da extremidade feita pela primase na fita não é digerida. Como o iniciador é instável, ele é degrada com o tempo, diminuindo assim o tamanho do cromossomo. É exatamente isso, gente. Eu vou tentar voltar aqui um pouquinho atrás para tentar explicar isso para vocês, tá? Então, vocês viram ali que o fragmento de Okazaki, ele é posto aqui, né? O prime é posto aqui, ele cresce. No entanto, esse crescimento, quando chega no final da replicação, ele termina não acontecendo. Então, quando isso acontece, a molécula, o cromossomo diminui de tamanho. E à medida que isso vai diminuir de tamanho, vai ocorrendo em problemas. Então, nós temos aqui, né, a representação da enzima telomerase. Ela faz uma breve verificação e adiciona os nucleotídeos que estiver faltando. Certo? Então, a replicação do DNA ela ocorre dentro do ciclo celular. Então, lembra que a gente falou de mitose e meiose? E lembra que a gente falou que antes da célula entrar em divisão, ela ocorre a duplicação dos cromossomos? Então, é exatamente isso. Toda duplicação do cromossomo é um processo de replicação do material genético, certo? Então, ela é extremamente importante para a manutenção da vida, para a perpetuação das espécies de forma sexuada, certo? E, como vocês já viram, ela é parte do ciclo celular. Então, fica aí gravada a nossa aula. No entanto, na próxima aula a gente já vê isso, tá bom? Vai tirando as dúvidas. Vão lendo o material, respondendo o exercício e tchau, tchau.